A montanha pariu um rato, como é comum dizer-se, no processo da justiça angolana contra o general Copilipa. Abraços com uma longa e grave lista de crimes que lhe eram imputados pela acusação do Ministério Público. Mais uma vergonha para o sistema de justiça em Angola, recorrente nos atropelos de regras e dos procedimentos exigíveis. Independentemente do que cada um possa pensar, para a justiça só vale o que é possível demonstrar e provar. E é a quem acusa, neste caso o Ministério Público, que incumbe fazê-lo. Mais ainda, a obtenção da prova deve anteceder e sustentar a acusação e não o contrário. Isto é, não pode aceitar-se que o Ministério Público acuse um cidadão sem que tenha indícios sérios probatórios de que tenha praticado os atos que lhe são imputados. Para o Ministério Público angolano, primeiro acusa-se e depois logo se vê. A reviravolta dos procuradores do Ministério Público é que constitui, na verdade, uma agressão à inteligência e uma desculpa esfarrapada para a não sustentação da acusação. A de que as provas documentais que existiriam tinham desaparecido por intervenção de piratas informáticos. Onde estariam essas provas? É que os procuradores do Ministério Público deveriam saber que um dos primeiros procedimentos a cumprir numa investigação criminal, se não mesmo a primeira diligência de um mandado, é de proceder à busca e apreensão de documentos que possam constituir a base probatória e carreá-los para o processo. Fizeram isso? Ou o ataque informático foi aos próprios serviços do Ministério Público e ao processo? Para tentar salvar a face, o Ministério Público mantém o crime menos grave e justamente o mais difícil de provar, o de tráfico de influências, quando acoberto de uma hierarquia e um comando político presidencial, e deixa cair os mais graves e que alimentaram o essencial das acusações. Mas o que é grave para a credibilidade do Ministério Público angolano é que este não é um processo qualquer. Envolve altos dirigentes e personagens relevantes da política e das instituições do país, na presidência anterior. Faz parte de uma doutrina e uma retórica associada de combate à corrupção, aos marimbondos, à pretensa purificação ética e moral do regime, em que os objetivos políticos se sobrepuseram aos postulados da lei e dos valores jurídicos. O que era preciso era condenar e dar o exemplo, fosse por que meios fosse. Entenda-se que não estou aqui a tecer considerações sobre o que terá ou não ocorrido e qual o comportamento de cada um dos acusados, justamente para não cair na mesma esparrela, intencional ou negligente, do Ministério Público de Angola, o de condenar na praça pública sem consolidar provas. Mas a verdade é que este tipo de processos, que envolvem antigas figuras do regime, são seletivos. Uns são perseguidos judicialmente e outros não. E sugerem ajustes de contas e lutas grupais pelo poder que promovam a substituição das elites na apropriação do Estado e dos seus bens. O arresto dos bens e a perda alargada de bens que terão sido obtidos de forma irregular pelos que serviram José Eduardo dos Santos são uma espécie de pedras de Midas. Com um toque milagreiro se transformam em ouro. Uns mais precavidos puseram-se a salvo, principalmente no estrangeiro. Outros, menos cautelosos nas suas ambições, deixaram-nos para os que vinham atrás. Até os hackers são seletivos neste processo. Pelos vistos, só eliminaram as provas relativas ao general Copilipa. É que o general Dino e o Fernando Gomes continuam acusados nos exatos termos em que o Ministério Público os acusou inicialmente. E parece haver provas, então, o que só fundamenta a tese da incompetência da investigação ao lidar com a prova. O impulso era acusar e julgar na opinião pública, não era julgar num tribunal. As consequências deste caso seriam inevitáveis em circunstâncias normais. A responsabilização da liderança do Ministério Público
e um pedido de indemnização ao Estado por parte do general Copelipa pelos danos provocados neste processo.